Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hipnose na Prática. E se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe Lima, sou hipnoterapeuta profissional. E se você já me conhece, deve ter notado que eu estou um pouquinho mais magro, não é mesmo? Bom, eu participei agora há pouco de um processo, foi ficar 21 dias sem comer. E aí lá eu passei por muitas coisas e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu usei lá para me ajudar a superar vários problemas, várias questões que foi surgindo conforme o processo. E por isso eu quero te contar hoje como usar a auto-hipnose para resolver conflitos internos. É isso mesmo, como você poder resolver alguns conflitos que você tem dentro de você. É quando você quer fazer algo, mas sente que dentro de você tem alguma coisa que te impede. Então, eu vou explicar para você como é que foi isso comigo nesse processo. Primeiro, para você entender como é que é o processo, é assim. Divide em 3 semanas. Durante a primeira semana, nós ficamos sem comer e sem beber nada. É um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Principalmente um processo um pouco mais espiritual, mas ele tem muita bagagem mental e psicológica que ajuda bastante. Na primeira semana a gente não come nada e não bebe nada. Na segunda semana a gente pode beber suco, mas só com 20% de fruta. O resto é água. Então a gente tem que beber pelo menos 1,5 litro de líquido. Pode ser água, suco ou chá. E na terceira semana, 40% de suco. Mesma coisa que na segunda, só 40% de suco. E cada etapa desse processo, a gente vai aprendendo algo novo e vai se desenvolvendo. Então é um processo muito, mas muito bom. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse processo, pode ler o livro chamado Viver de Luz, da Jasmine Rim. Depois pode mandar nos comentários aí que eu respondo. Passo até mesmo alguns links de PDF que você encontra na internet. É bem fácil de achar até. Tem grupos, coisa. Mas leia o livro que se você se interessar, ele é bem legal. O processo é muito bom, mas o que eu quero trazer para vocês é o quanto que eu usei de auto-hipnose para me desenvolver. Porque assim, conforme vai passando o processo, você vai mudando muito. Você vai aprendendo coisas que normalmente você não conseguiria aprender só lendo o livro. Porque você vai viver aquilo. E nessa vivência, essas transformações que foram causando dentro de mim, começou a criar um conflito. Um novo Felipe com um antigo. Um Felipe um pouco mais naturalista, né, que respeita o mundo, o universo, as plantas, os animais. E um outro que era mais executivo. Né, um executivo que ele também se preocupa com isso, respeita. Mas ele tinha outras prioridades. Então, por exemplo, nesse processo, eu já era vegetariano e agora virei vegano. Então eu não como mais nada aqui em derivados de animal. Porém, com essa política, ele tem um conflito. Não aceitava que o antigo pudesse comer isso, porque o antigo ele tinha uma intenção diferente da outra. Então como é que você faz? Eu estou colocando aqui, mas esqueci de explicar. Como é que você faz esse processo de autoconhecimento para resolver conflitos? Quando você tem duas partes dentro de você, por exemplo, eu quero parar de comer derivados de animais, por exemplo. Ou então eu quero acordar de manhã, né? Eu estou falando de algumas coisas um pouco mais radicais, mas normalmente as pessoas vão encontrar isso no dia a dia. Por exemplo, eu gostaria de estar mais presente com os meus pais, eu gostaria de ligar mais para minha namorada, eu gostaria de acordar mais cedo para caminhar, e várias outras coisas. E conflitos que você gostaria de fazer, mas não consegue. De uma certa forma, parece que alguma coisa te impede. Então, o que você faz? Quando você identificar isso, você primeiro fecha os olhos, respira fundo. Pode imaginar que está descendo uma escada, com 5 degraus. E vai para um lugar, um paraíso. Com bastante tranquilidade e segurança. Com muito conforto. E quando você chegar nesse lugar, você imagina. Tem uma forma qualquer. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser apenas uma forma geométrica que não faz sentido algum. Mas dê uma forma para essa sensação de querer mudar. O que você quer fazer, essa mudança. Vai surgir algo. Então você pode colocar, tanto faz do lado, tá? Você deixa ele de um lado. Depois você pensa nesse bloqueio, nessa sensação que te trava, que está te impedindo. Esse desconforto. Né? Nessa questão de conflito mesmo. Pense nesse conflito. E coloque
essa mesma imagem, um ser, um objeto, um animal, do outro lado. E você vai ver que vai ter duas figuras. E a ideia é você identificar quais são as intenções positivas de cada lado, quais são as intenções, por que ele não gosta do outro lado, por que ele é contra o outro lado, e você vai identificando os dois pontos. Quando você identificar isso, você fala para os dois que nós, os três, são todos apenas um único organismo. E que a gente precisa trabalhar em equipe, como um time. E que não necessariamente um lado vai impedir o outro lado de crescer. Na verdade, os dois lados eles têm razão. E isso vai aparecer muito para vocês. Os dois lados vão ter argumentos perfeitos e corretos. Porém, eles têm a impressão que um argumento do outro anula o outro. E não, os dois podem trabalhar junto. Então, no meu caso, que um queria ser vegano, né, e o outro não. Por quê? Porque o que não queria ser vegano, ele tinha um certo receio de não poder entrar em harmonia com as outras pessoas, os outros executivos que ele trabalhava. Só para você poder ilustrar melhor na sua cabeça, a figura de cá era uma pessoa mais naturalista, um indiano. Um indiano com pouca roupa, magrinho, barbudo. E desse lado de cá, um executivo, né? Terno, paletó, gravata. E esse executivo, a intenção dele o que ele achava, gerava o conflito. Não podemos ser veganos, porque ser vegano seria muito diferente da sociedade. E é onde você precisa, para sua profissão, você precisa se misturar com as pessoas, saber conversar com as pessoas, lidar com elas. E o outro falava, não podemos se preocupar lidar com a sociedade, sendo que a gente não se preocupa com os animais. Não se preocupa com como é que é feito a questão do leite, mas nada conta, se você come ou não tem problema nenhum. Mas essa era a ideia daquele indiano e do executivo. Então eles achavam que um era oposto do outro. E aí você tem a missão de argumentar. Você vai virar um terapeuta de casal. Os dois têm objetivos muito claros e muito objetivos e muito positivos para você. Só que você tem que fazer os dois argumentos se casarem. Porque quando eles se casarem, eles serão muito mais fortes. Então, como é que foi fazendo para resolver esse conflito? Você pode ser vegano e estar misturado no meio dos outros, desde que você respeite a opinião de todos e faça as pessoas respeitarem a sua também. Se tiver alguém, por exemplo, que fale, você tem que comer carne, se você acha que isso é isso, você pode morrer, que não sei o que lá, você explica toda a teoria, toda a base, toda a filosofia e faça a pessoa te compreender. Se ela não entender, sinto muito, mas aí é a pessoa que tem algum problema com você, não você com ela. Você consegue fazer os dois lados funcionarem numa boa. Fazendo as pessoas te respeitar e você respeitando os outros. Então você pode ser o quê? Um indiano executivo. Você vai fazendo a técnica, o ideal é sempre conforme você vai negociando e eles vão se acertando, eles vão se aproximando. E até eles se formarem apenas um único ser. E aí você vai conseguir se transformar e ter as mesmas habilidades. Então você não vai precisar ser nenhum nem outro, você vai ser o meio termo, 50% de cada um. E assim, ter as intenções positivas de cada um deles e o que era negativo você consegue suprir. Ok? E aí, nesse processo de ficar 21 dias sem comer, surgiram muitas transformações que chegavam ao ponto de eu nem saber, não era consciente, eu só era consciente depois que eu fazia uma auto-hipnose. Eu tremia de parecia que eu tava com muito frio, mas eu olhava e falei, tá quente, eu tô no sol, não posso estar com frio. E ficava assim, tremendo, doía os músculos, de tanto conflito que ia aparecendo. E eram um atrás do outro, que aí é o ponto que eu tive que fazer o quê? Fazer um negócio um pouco mais rápido. Dentro de mim existe uma terceira parte, uma parte muito inteligente, que serve exclusivamente para resolver conflitos. Então quando eu colocava uma pessoa aqui, uma outra aqui, eu colocava um outro personagem. Esse personagem inteligente, como se fosse um juiz. E ele negociava com as pessoas. E eu só observava. Ou às vezes eu deixava ele lá e eu voltava para o meu estado normal. Continuava fazendo outras tarefas sem fazer. E aí eu só perguntava para ele, quanto tempo demora para resolver? Ele, vai demorar um dia. Quando chega um dia eu volto aqui para verificar como está. E sempre ia resolvendo os conflitos. Então eu consegui resolver 10, 20, 15 conflitos que indiretamente foram criando. Chegava uma hora que eu entrava no meu paraíso, eu via vários grupinhos assim, ó,
com 3 em 3, resolvendo conflitos. E eu ia só verificando, só gerenciando. Como é que tá indo aí? Tá indo muito bem. Dava apoio a cada uma das partes. Você, muito bom, gostei da sua atitude, é excelente, é assim mesmo. Nós somos sempre um time, temos todos o mesmo objetivo de crescer, de evoluir e fazer o bem às pessoas e tudo mais. E foi fazendo isso. E hoje eu só sinto a diferença. Depois que eu saí do processo, faz pouco tempo, faz 5 dias, eu só vou percebendo, conforme eu vou lidando com as situações, nossa, isso aqui eu não fazia antes, agora eu estou diferente. Ou eu eu reagia diferente a determinada coisa que hoje agora eu não reajo. Então está sendo muito interessante e eu queria passar isso para vocês poderem evoluir também, sentir essa diferença dentro de vocês. E é uma forma muito boa para se resolver esses conflitos. Obviamente que isso não é uma terapia completa, complexa. Então, tem casos que eu tive que pedir ajuda do meu irmão para poder tratar também. Mas isso já é um passo muito grande para você poder se autotratar, ok? Se você quiser agora aprender um pouco mais sobre hipnose, aqui embaixo tem um link que você vai poder ter um mini curso. Se você já assistiu o antigo mini curso, agora esse é um novo mini curso. Muito bom, muito melhor, com mais técnicas, mais simples para você aplicar. Vai receber a hipnose para poder experimentar como que é passar por esse estado. Tá ok? Então tem muita coisa nova, tem a oportunidade de você fazer nossos treinamentos bem tranquilo, treinamentos mais acessíveis, então tá muito bom para você poder participar e acelerar o seu desenvolvimento na hipnose. Agora curta esse vídeo e compartilha, porque você assim ajuda a gente a crescer, e a gente crescendo a gente consegue ajudar a passar mais conteúdo para você, e assim você também cresce. Então esse crescimento é mútuo, todo mundo vai crescendo e vai se ajudando. Então é isso aí, um fortíssimo abraço e até mais. Tchau, tchau!